no grupo do Whats também, mas já vou adiantando aqui para vocês, tá? Os conteúdos que irão cair na prova, já preparei a avaliação de vocês, está bem facinha, tá? Vai cair sobre a diversidade de atividades econômicas, tá? Para vocês falar qual que são as atividades econômicas, a diversidade delas. Atividades agropecuárias, processo de modernização, aqui no campo, no Brasil, agropecuária, agricultura e pecuária, qual que é esse processo, o que, que aconteceu, como que está. Localização do Brasil no mundo, facílima. Escala, aquelas continhas, lembram lá da continha da escala. Meios de transporte e setores da economia, certo? Vai cair 2 questões descritivas, 4 objetivas e um verdadeiro e falso. Beleza? Tá bem fácil, a prova bem tranquila, vocês podem tirar ali a nota máxima, tá? O que é para fazer? A avaliação. Tô explicando que vai cair na prova, tá? E depois... Ô, professor. Oi. Só porque você falou que a gente tem capacidade de tirar a nota máxima, eu vou tirar 0, quer ver? Não, não vai não. Não vai não. Vocês vão ter ali 50 minutos para fazer a prova, eu vou estar ajudando também. Peraí, tem prova? Vai ter prova dia 7. Ah, bom. Vamos escrever umas respostas gigantes. Se o professor tiver ódio de ler, Verdade. de tão grande que Eu vai leio, ser, eu todo leio. mundo resposta grande, tipo... daí o bagulho vai ser uma pelada. Café. É tipo assim, o professor pede para explicar o que é agricultura, daí a gente pega na Wikipédia o que é agricultura e copia todo o texto. Isso. Tá bom. Gente, ontem nós paramos nas atividades econômicas do Brasil, certo? A importância... Faltou alguma outra coisa para explicar? Não? Acho que não. As atividades econômicas do Brasil. Então, hoje a gente inicia aqui, tá? Aí eu vou passar para fazer... Senhor, meu celular tá carregando, tá? Só para falar, assim, se tiver com o teto. Tá. E o carregador é pequeno, daí vai ficar... Tá bom. Então, pessoal, a importância ali, nós trabalhamos na organização, né, a ocupação do território brasileiro, organização, tá? Agora, a gente entra ali na importância das atividades econômicas do Brasil. Então, a economia brasileira, ela está entre as 10 maiores do mundo, tá? Crescimento das atividades ligadas à produção agropecuária, exploração de recursos minerais e desenvolvimento industrial. Nós temos aqui 2 imagens onde eu quis trazer para você a produção industrial, desenvolvimento industrial. Cada vez mais nós temos mais empresas, mais indústrias, né? Tecnologia avançada, assim como no campo também a agricultura e a pecuária, ela passou por um processo de modernização, tá? Onde que em menos espaço nós estamos conseguindo produzir mais, tendo mais renda. Então, isso dali faz tudo parte da tecnologia, do desenvolvimento, né, do mundo em geral. Tudo isso está interligado, faz parte das novas tecnologias que estão surgindo, certo? Então, a agricultura no Brasil, né, nós temos ali uma qualidade e produtividade dos produtos agrícolas brasileiros, maior aumento, ó, vocês estão vendo essa foto? Lá na minha fazenda, no Mato Grosso, tá? Tirei aqui para apresentar para vocês. Então, a quantidade de máquinas, né, que estão trabalhando, a quantidade que estão plantando, né, isso faz parte do quê? Da modernização, enquanto nós temos ali, para não perder tempo, não perder o período, né, o que acaba acontecendo? As máquinas, elas já acabam trabalhando todas juntas ao mesmo tempo, enquanto uns estão ali colhendo o produto, outros já estão plantando novos produtos, né? Isso é a agilidade, né, que está tendo nesse processo. Independente de vocês, a gente sabe que no Mato Grosso, essa área aqui é no Mato Grosso, a região que tem dois períodos, né? Período de chuvas muito intenso, ali começa em setembro e vai até fevereiro, e o período de seca de fevereiro até agosto, setembro, né? Então, são os 2 períodos que nós temos ali
na região centro-oeste. E os maquinários modernos e a tecnologia de ponta, ela tem ajudado na evolução ali da agricultura. Tem ajudado no quê? Produção maior em menos espaço, né? Ou que nem aqui, quem tem muito espaço, produção maior ainda, certo? Então, isso está auxiliando ali na produção e na qualidade dos produtos, através ali das tecnologias de ponta, as sementes geneticamente modificadas. Isso auxilia bastante na defesa ali de pragas e doenças, né? Nas lavouras. Hoje tem muito uso de drones, né? Para ver como que está ali a produção, como que ela está crescendo, o plantio, como que ele está saindo. Então, os drones, eles também entraram na agricultura brasileira. Nós temos os gêneros agrícolas cultivados no Brasil, né, que são os principais: café, cana-de-açúcar, laranja, mandioca e soja, tá? Então, nós temos ali a cana-de-açúcar, ela vem desde o período de colonização, né, que a gente tem ali a cana-de-açúcar dentro do nosso país, tá? Hoje, a cana-de-açúcar, ela é um fator muito importante ali para nós, principalmente pelo etanol, que nós utilizamos como combustível alternativo também, além da gasolina e do óleo diesel, certo? Temos o etanol, que vem da cana-de-açúcar também, tá? E também nós temos ali a monocultura. Além da monocultura, existem atividades que essas são as monoculturas, né, onde que nós temos grandes fazendas que produzem ali café, cana-de-açúcar, laranja, mandioca, soja. Nós temos as atividades praticadas em pequenas e médias propriedades. Sua produção, ela é voltada para o sustento da família e para o comércio de alimentos. As pequenas e médias propriedades, gente, elas produzem muito assim hortaliças, mandioca para consumo, né? E tem também, porque essa mandioca aqui é para produção de farinha, amido, derivados ali da mandioca. Aqui, as pequenas propriedades, elas produzem também grande parte da mandioca, que elas produzem é o quê? Elas vendem ali nos mercados, né, para o sustento, ou às vezes na feira do produtor rural também tem. As hortaliças, que são produzidas em pequenas propriedades, também é para sustento ali da região, né, dos mercados, fazem entrega, ovos a mesma coisa. Então, nós temos ali as pequenas e médias propriedades produzindo, né, voltado para o sustento da família e para o comércio de alimentos ali local. Não tem aquela comércio para exportação, é comércio local, certo? Aí na pecuária, a criação de animais é uma atividade desenvolvida, né, em propriedades rurais do país, ocupando aproximadamente 197 milhões de hectares. Então, nós temos as principais criações, são bovinos, suínos e aves, no Brasil inteiro, no estado do Amapá e na ilha de Marajó, o búfalo e os caprinos no Nordeste. Gente, lembrando que a criação ela pode ser de forma extensiva ou intensiva. Extensiva, nós temos ali menor investimento, né? Os únicos cuidados que os gado ele permanece solto nas pastagens, o único cuidado que tem é ali através das vacinas principais contra as doenças. Já na criação intensiva, esse gado, o que tem? Ele tem uma dieta, né? Uma alimentação regrada, ele se alimenta mais e anda menos. Por quê? Nessa alimentação, os zootecnistas fazem a alimentação deles, a dieta dos animais, né? Como se fosse o nutricionista dos animais. Ele faz a dieta dos animais e eles produzem mais, né? No caso do gado leiteiro, ele vai produzir mais. Do gado de corte, ele vai ter uma carne mais macia, diferente daquele gado que anda nas pastagens, né, que ele cria músculo. O gado que ele é criado em estabelecimentos menores, né, de forma intensiva, ele cresce mais rápido e a carne fica mais macia. A mesma coisa que os aviários, tá? Os aviários ali, eles produzem 15, 20 mil frangos cada aviário e cabeças, né, de aves, de frangos. E essas aves, elas ficam ali em média 40 dias, dependendo do local para onde que vai ser exportado. Que nem aqui na Cevale, nós temos o exemplo, né? São abatidos por dia aproximadamente 600 mil frangos, certo? Por dias que são abatidos, e eles são, grande parte, exportados para fora. Tá? Falei aqui da produção extensiva e intensiva, e nós temos aqui as principais criações, tá? Aves, bovino,
caprino, equino, ovino e suíno. E na posição mundial, né, os melhores colocados são as aves, os bovinos, os equinos e os suínos. Aves, gente, olha só, a produção de aves é de 1.352.291.000 cabeças de aves por ano. Só a Cevale, antes eu fiz o cálculo, dá em média 192 milhões, né, de aves abatidas por ano aqui na Cevale, que eu fiz uma média de 320 dias trabalhados, tirando ali o sábado e o domingo, tá? É mais ou menos essa média que a gente tem, certo? E aí nós temos também o extrativismo, que é grande a extensão. Como o nosso território tem uma extensão muito grande, e nós temos muita riqueza natural, isso vai possibilitar o desenvolvimento do extrativismo. Então, o extrativismo no Brasil ele é praticado basicamente de duas maneiras. Aqui nós temos o extrativismo consciente, né, onde nós temos a reserva Chico Mendes, na floresta amazônica, e lá é feito o extrativismo da borracha, porém, eles fazem a extração da borracha e preservam o meio ambiente ao mesmo tempo, né? Aqui nós temos o extrativismo mais tradicional, que eles utilizam instrumentos simples, né, onde que não vamos ter ali um impacto muito grande, agressivo na natureza, tá? E nós temos o extrativismo mineral, que se não tiver tem um impacto maior na natureza, porém a gente tem que aproveitar das tecnologias para cuidar, né, e não poluir o meio ambiente, o meio em que vivemos. Então, são esses dois meios que nós temos, o extrativismo tradicional e o extrativismo mais praticado no Brasil, que é esse de mineração e do petróleo, que tem ali o uso da tecnologia, e aonde a gente tem ali muitos morros, né, são construídos, dinamitados para a extração do minério de ferro. Então, essa exploração mineral a gente tem que cuidar. Por quê? Porque se não for feita de maneira consciente, acontece o que aconteceu, né, lá em Minas Gerais, em Brumadinho e em Mariana, o rompimento de duas barragens de minério de ferro, tá? E isso dali causou o que? Impacto no todo o ecossistema da região, onde que acabou matando, né, o Rio Doce, que era um rio muito importante para o estado de Minas Gerais. Produção industrial no Brasil. Em 2015, segundo o IBGE, nós tínhamos aproximadamente 325 mil indústrias no nosso país, tá? Essas indústrias, elas representam aproximadamente 21% de toda a riqueza gerada no Brasil, segundo o Banco Mundial. Então, aqui nós temos diversas indústrias. No Brasil, temos ali no ramo de metalúrgico, siderúrgico, petroquímico, papel e celulose, bebidas e alimentos, confecção e calçados, tá? Onde que a gente está vendo aqui na fotografia acima um processamento de cogumelos, shimeji, em Mogi das Cruzes. Então, no Brasil, nós temos vários ramos de indústrias, certo, pessoal? Aqui nós temos uma imagem de Manaus, Amazonas, onde que temos um parque industrial de alta tecnologia, que é uma montagem de computadores, fabricação e montagem de computadores. Por mais que muitas vezes a tecnologia vem de fora, mas a mão de obra é aqui no Brasil, onde que emprega muitas pessoas na indústria. Aqui nós temos os... Oi. Sabe a mineração de ferro lá que você falou e tal, Sim. que tem que tomar cuidado? Uhum. Uma vez eu vi um documentário que você ganha, que uns alunos lá de uma escola pegaram uns computadores velhos estragados e retiraram, tipo, o ouro que tem na placa-mãe, o ferro que tem na placa-mãe, e descobriram que é mais rápido você ficar pegando o minério da placa-mãe e dos materiais do computador do que minerar. Isso, por quê? Porque o processo para você fazer a mineração, para separar a terra do ferro, ele é bem mais demorado. Então, o que a gente puder reutilizar que já tem, é melhor, porque daí a gente não agride tanto o meio ambiente. E lá em Brumadinho e Mariana, onde que teve esses dois eventos, né, que aconteceram, duas tragédias,
o que que tem? As barragens eram barragens muito antigas e eles estavam querendo, e como tem ali o minério de ferro, daí o minério ele vai assentando os restos, eles estavam querendo mexer naquele minério que sobrou, que ficou lá, ele foi assentando no fundo da barragem. E eles estavam vendo isso. Só que quando você movimenta, começa a querer movimentar para começar a retirar novamente, o que que acontece? Por ser tudo de terra e por ser barro, né, uma lama pastosa, grossa e pesada, a barragem ela não sustentou todo aquele peso que tinha, porque é tipo um lago, só que um lago gigantesco, né? E daí eles vão criando aqueles taludes, de forma tipo escadinha, sabe? Eles vão criando. Só que aquilo lá não aguentou. Então, como não aguentou, a barragem ela não aguentou, ela acabou estourando e leva embora tudo que tem pela frente, né? Que nem se fosse um tsunami. Ele acontece, ele chega, vai, e tudo que vê pela frente, com a sua força vai levando. Não tem Cristo que para aquilo lá, não. Não tem jeito. E vai tudo embora, certo? Então, nós temos aqui os principais tipos de indústria, que são bens de produção, extração mineral, madeira, transformação de minérios não metálicos, metalúrgica, mecânica e química, tá? Pelos pontinhos vermelhos, bens de consumo duráveis e bens de consumos não duráveis, tá? Duráveis, material elétrico, comunicação, material de transporte, mobiliário. Não duráveis, têxtil, vestuário, produtos alimentícios e bebidas. Observam como que está distribuído. Na avaliação, eu vou cobrar uma questão que vai ter esse mapa. Nesse mapa, eu vai estar fazendo a seguinte pergunta, e vocês vão ter que assinalar a correta. Qual que é a escala que está representada neste mapa? Qual que é a escala? Cada centímetro está representando quantos quilômetros? É para responder? Pode. 430. Isso, a cada centímetro a gente tem a representação de 430 quilômetros. Aí na pergunta vai ter o seguinte, eu vou perguntar qual que é a distância real aproximada de norte a sul, leste a oeste, que está representando neste mapa, pegando o oceano e a parte aqui do continente da América do Sul e o Oceano Pacífico. Aí eu dei as medidas para vocês, porque eu medi no livro, dei as medidas e vocês vão ter que fazer o cálculo, tá? Aí vai dar a resposta correta exata, certo? Aí vocês vão assinalar qual que é a resposta, beleza? Tranquilo? Aí nós temos, além da atividade da indústria, outra atividade que movimenta também a economia no país é a atividade do comércio e prestação de serviço, que representa o setor terciário e contribui para o aumento do PIB do país. Gera um maior número de empregos da população economicamente ativa, aquela população que está trabalhando. Então, de cada 100 brasileiros, 71 estão ligados nas atividades, né, do setor terciário. Certo? Então, é o setor que mais emprega no nosso país, é o setor de prestação de serviços e atividades de comércio. O que está envolvido nessas prestações de serviço? Supermercados, lojas, dentista, médicos, hospitais, tudo ali está, escola, tudo está na prestação de serviço. Bancos, tá? Então, 71, a cada 100 brasileiros, 71 estão nessas atividades. Tá? E nós temos uma representação, né, do setor da economia terciário, lá em Rondônia. Então, o setor de economia são constituídos de setor primário, agricultura e pecuária e extrativismo, secundário, indústria, e terciário, comércio e prestação de serviço. Aí nós temos a composição, né, da população economicamente ativa por setores da economia. Então, o setor terciário é o que mais emprega. 71% da população economicamente ativa está no setor terciário, 28% no secundário, que é as indústrias, né, diversos tipos de indústrias, e 1% no primário, que é o quê? Pecuária, agricultura, extrativismo. Por que só 1% está nesse tipo de trabalho? Devido, né, à alta tecnologia que está empregada no campo,
aí não precisa mais de tantas pessoas para estarem trabalhando, né, naquele local, igual a gente tinha antes, numa colheita de algodão, quando era feita à mão, precisava de muita gente. Hoje, a gente tem as máquinas, né, que fazem esse serviço, que nem a gente. Um exemplo. Cadê? Aqui, ó, um exemplo. Antes precisariam de muitas pessoas para colher todo esse algodão. Hoje a gente tem a máquina que faz e já vai montando os rolos, né, do algodão para mandar para as empresas. A mesma coisa é a cana-de-açúcar. Antes tinha os boias frias, né, que colhiam, cortavam a cana-de-açúcar. Hoje já são as máquinas que fazem esse trabalho. Não precisa mais de tanta mão de obra, porque a máquina ela faz, corta mais em menos tempo, tá? Só um minutinho. Tá, gente? Aí nós temos... os meios de transporte. Eu só vou responder o Luan. Aí nós temos os meios de transporte e a integração do território nacional, tá? Território brasileiro. Então, nós temos no nosso território rodovias, ferrovias, hidrovias e rotas aéreas, tá? O que temos presente no nosso território. Porém, as rodovias asfálticas são as que possuem as maiores extensões, 213 mil quilômetros de estradas. As ferrovias, 28 mil quilômetros, hidrovias e trechos navegáveis, 41 mil quilômetros. Porém, a maior parte do que é utilizado são as rodovias, tanto para transporte de pessoas como de cargas, né? A circulação de cargas e pessoas. E o predomínio de rodovias, ela tem relação com outras vias de transporte. E ela teve início lá no ano de 1950, tá? Quando a gente começou o interesse do governo federal começar a integrar todo o território nacional por rodovias. E também na mesma época teve o quê? Ai, fugiu da minha cabeça. As empresas automobilísticas estavam pressionando o governo para construírem, expandir, né, as rodovias para um maior número de carros, né, automóveis serem vendidos. Então, isso tudo, a quantidade de rodovias construídas no Brasil, tinha todos os interesses ali econômicos, né, das grandes empresas automobilísticas, certo? E as ferrovias, por mais que elas se iniciaram lá no século XIX, elas não continuaram, né? Não tem uma expansão das ferrovias. Por quê? As ferrovias elas têm um custo mais alto para ser construída. Porém, a longo prazo, as ferrovias elas são mais econômicas e desperdiçam bem menos alimentos, né? Para você transportar de ferrovias, você gasta menos. Então, se nós tivéssemos mais ferrovias, a nossa mercadoria ela seria mais barata, porque daí não precisaria de tantos transportes ali através das rodovias, certo? Então, a responsabilidade da conservação das rodovias é totalmente do governo, tá? Então, nós temos ali problemas na rede rodoviária do Brasil, onde que possuem estradas, trechos que são intrafegáveis, tá? São trechos que têm problemas aí, devido à má qualidade do asfalto, sinalização, ausência de acostamento. Se for considerar no total, o Brasil só tem ali 37%, 38%, beirando 39% de rodovias que tem ali um estágio de ótimo a bom. Tá? De regular a péssimo, somam ali 60% praticamente das rodovias brasileiras. Então, a gente vê ali que a maior parte das rodovias brasileiras elas têm um estado péssimo de conservação. Aí, para amenizar essa situação, o que o governo faz? Ele concede a empresas privadas, né, que tem o leilão, ele concede a empresas privadas alguns trechos, né, de rodovias. Aí tem lá o contrato de 100 quilômetros, tem um posto de pedágio. Esse posto de pedágio,
ele é cobrado através dessa empresa privada que ganhou a concessão. Ele é cobrado para quê? Para a manutenção dos trechos concedidos. Então, nós temos aí a manutenção, são estradas boas, né? Onde que nós vamos ter postos de atendimento. Quando chegar ali num posto desse, de pedágio de cobrança, se você quiser, vai ter o quê? Às vezes tem algum praça de alimentação, vai ter ambulatório, caso precise, vai ter ali o pessoal que fica de plantão, para caso tenha alguém nesse meio termo ali, num trecho de 100 quilômetros, se acontece alguma coisa, tem esse plantão que vai dar assistência. Então, são vários fatores ali quando tem um trecho concedido, né, pelo governo a empresas privadas. Então, ali tem a melhoria da rodovia, porém você paga um custo, além de pagar o IPVA, você vai pagar um custo para trafegar naquela rodovia. Claro, a rodovia fica em ótimo estado de conservação, porém você paga para andar para ela 2 vezes, né? E é assim que funciona as rodovias no Brasil. Aí nós temos a rede ferroviária e hidroviária brasileira. A rede ferroviária, ela desempenhou um papel muito importante no país durante a fase áurea da produção cafeeira, isso lá na década de 1930. Tá? Porém, ela não teve a mesma manutenção, ela continua a mesma quantia, porém, em alguns lugares ela está precária e mal distribuída. Tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês, porque que a rede ferroviária ela acabou deixando de ser usada. Lá na década de 30, exatamente no ano de 1929, final do ano, da década de 20, início da década de 30, nós tivemos a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Tá? Essa quebra de valores ela fez com que o preço da saca de café despencasse. Com isso, Getúlio Vargas comprou uma grande quantidade da produção de café e acabou queimando, né? Para que o café não abaixasse seu valor, devido à quantidade de café que era produzida no Brasil, e o principal produto exportado, né, do nosso país lá na década de 30 era o café. Então, com a crise do café, nós tivemos... Professor, Oi! nessa época que nós estamos agora, o café não é tão vendido no Brasil ou é ainda? Não. Nessa época nós temos o principal produto brasileiro de exportação é soja. Existe fazendas de cafés, tá? Temos fazendas de cafés, porém em bem menor quantidade do que naquele período. Aqui no Paraná, nós tínhamos muita fazenda de café no norte do Paraná, noroeste do Paraná. O que aconteceu? Nós tivemos uma geada negra, se eu não me engano, foi em 1960, na década de 60. Houve a geada negra. Com a geada negra, os cafés lá na região acabou matando a grande quantidade de café, as fazendas de cafés que tinham no noroeste do Paraná e no norte. Explica o que é como é que é? Uma geada preta? Como é que é? Geada negra, você Isso não mesmo. vê. Ela congela por dentro. Em vez de você ver por fora, você só vai ver quando o sol sai e você não vê aquela nevezinha branca, sabe? Quando tem a geada negra. Ela congela o caule da árvore. E aí aquela árvore que não sustenta, né, o frio, acaba morrendo, que é o caso do café. Tá? Entendeu, Arthur? Tranquilo? Estão me ouvindo? E então, beleza? Então daí a malha ferroviária, né, ela se manteve a mesma, porém em alguns lugares estando precária e mal distribuída. A rede, depois eu comento da rede ferroviária e hidroviária. A rede hidroviária, ela é utilizada no Brasil, tá? Utilização bastante limitada, não temos ali o hábito de usar a rede hidroviária. Porém, dos trechos dos 41 mil quilômetros de hidrovias que nós temos no nosso país, apenas 21 mil são utilizados. Tá? Principalmente na região norte do nosso país, onde nós temos grandes extensões de rios, né? Temos portos ali no rio Amazonas e seus afluentes. Ali é uma região onde utiliza bastante os navios, por quê? Devido à extensão dos rios e fácil para as pessoas terem acesso até as cidades, tá?
Então é muito utilizado mais para transporte ali de pessoas. Por que da importância de nós termos ali a rede de ferroviária e a rede hidroviária no Brasil? Observem que para você transportar produção por caminhão, você acaba gastando 15 litros a cada 1.000 toneladas por quilômetros rodados. Já se tivesse um trem, e aqui é limitado, tá, gente? A gente tem uma quantidade X que você consegue levar. O trem, quanto mais, se você tiver bastante vagões, você consegue levar ali em 6 litros a cada 1.000 toneladas por quilômetros rodados, 6 litros de combustível. Então, o trem, você gastaria muito menos para transportar muito mais mercadoria. E o navio, a mesma coisa, você consegue colocar muitos containers, né, dentro de um grande navio, onde que você vai gastar 4 litros a cada 1.000 toneladas de quilômetro rodado. Então, olha a quantidade, né, que a gente tem, a economia que teríamos caso tivéssemos o trem e o navio aqui no Brasil, né, principalmente o trem, que a gente tem uma extensão territorial muito grande. Se tivesse um trem ali que pudesse interligar todas as regiões, a economia para transporte de alimentos custaria muito menos para as empresas e quando chegaria até as nossas casas, o valor também acabaria diminuindo, tá? Isso dali é como se fosse uma escadinha, né? Se você gasta menos para o transporte, você pode cobrar menos do consumidor. Por isso que a gente tem ali, a gente paga um imposto bem elevado, né? Através ali do caminhão, do que nós carregamos ali. Nossa produção ela é levada muito através de caminhões, por rodovias. E isso acaba gerando um preço maior até para o nosso bolso. Certo, minha gente? E aqui nós temos as hidrovias, portos e aeroportos. Temos a rede hidroviária. Observam que no litoral, todos os estados possuem portos, tá? Praticamente. E aqui na região norte, observam que nós temos, e na região centro-oeste, nós temos aqui alguns portos, tá? São pequenos portos que estão ali na malha hidroviária da região amazônica, né? Dos rios afluentes da bacia amazônica, certo? São as malhas, os portos que nós temos a presença no Brasil, no interior do Voltei, Brasil. professor. Tá bom. Aí nós temos os aeroportos nas demais localidades. Aeroportos também é importante para a gente levar principalmente a gente utilizamos aqui no Brasil principalmente para carregamento de pessoas, tá? E se nós pudéssemos usar bastante ali a malha hidroviária, seria muito interessante, porque teríamos um custo bem menor no transporte, né, de mercadorias. Beleza, meu povo? Então, terça-feira, nossa avaliação. Estudem. Tá? Estudem. Eu vou postar depois, mais tarde, na plataforma, mando no grupo também o conteúdo principal que vai cair na avaliação, tá? Para vocês darem uma estudada, dar uma revisada. Na avaliação não está difícil, eu já preparei a avaliação, ela está bem fácil, bem tranquila de ser feita. Acredito que todo mundo É muito grande? 7 questões. É muito grande. Vai ter 4 questões objetivas, 2 questões descritivas e uma de verdadeiro ou falso. Ok? Aí vocês vão ter lá diversidade de atividades econômicas para estudar, atividades agropecuárias, localização do Brasil no mundo, escala, meios de transporte e setores da economia. Tá bem fácil a prova, não tá difícil. Eu fiz uma prova mais light dessa vez, tá? Mais tranquilinha. Tá de dieta, professor? Light? Aham. Prova bem light para não ter problema ali de... Quero que todo mundo tire uma nota alta. Beleza? Gente, bom final de semana. Se cuidem. Tchau. Tá? Semana que vem, terça-feira, não esqueçam, não quero que ninguém falte a avaliação. Beleza? Tô sabendo nada não, hein, Tá professor? sim, Hernani. Estuda que eu vou pegar no teu pé. Até mais, gente. Prof, Tchau, tchau. Abraço. Professor, Oi. não sabia? Não sabia que você tava ocupando espaço.
Bruno, do saco. Do Pode bicho falar, papão. Renato. se no início da aula você não me viu muito, é porque eu tô usando um casaco muito grande. Pra você ter uma ideia aqui, ó, tem que arregaçar a manga no negócio pra aparecer minha Eu mão. tô usando roupão mesmo. Tá bom, então, gente. Até mais. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.